E os pacientes acima dos 70, mais da metade dos pacientes acima de 70 anos vai ter pelo menos um cisto cortical em algum dos rins, tá bom? É considerado então uma alteração degenerativa relacionada ao envelhecimento, tá? São achados geralmente incidentais, tá? Eles não costumam dar sintomas e a pessoa descobre quando vai fazer um exame de imagem, seja um ultrassom ou mesmo uma toma, uma ressonância, e acha um pequeno cisto. Os radiologistas com facilidade os identificam, certo? E isso não acaba não sendo problema na maioria das vezes. Só é problema quando ele tem um conteúdo hemorrágico, né? Quando ele tem, às vezes, tem septos, né? Que aí entra no diagnóstico diferencial radiológico de câncer renal, né? E aí tem uma escala para isso que eu vou explicar para vocês adiante, que é o score de Bosiak, né? Ou a classificação de Bosiak. O pessoal da rádio vai detalhar isso porque é baseado em critérios radiológicos, né? Para dizer se aquilo é um cisto comum, um cisto simples, ou se pode ser câncer, tá? Mas vamos lá, o cisto simples então é uma alteração degenerativa benigna aí do envelhecimento. Agora essa outra doença aqui já não, né? Vocês estão vendo a quantidade de cistos que tem ali, né? São centenas, né? E olha outra coisa dessa imagem, né? Um caso que a gente viu há algum tempo aqui. No fundo, você tem o centimetrado ali, né? Cada quadrado ali é 1 centímetro, né? Ponto médio de normal, pessoal. Uns 10 centímetros, ó. Esse daqui está com quase 40, tá? Quase 40 centímetros, quer dizer. O parênquima renal está todo substituído por cistos, né? E perde o componente funcional dele. Então, os cistos destroem o parênquima renal. Isso é uma doença policística do adulto, tá? Então, é uma doença de origem genética, portanto hereditária, ok? Ela é uma causa importante de insuficiência renal crônica em pacientes adultos jovens, ok? Então, esses cistos, eles não estão lá no nascimento, ao longo do crescimento e envelhecimento do indivíduo, os cistos vão surgindo e substituindo o parênquima renal funcional, certo? Então, antes dos 40 é a principal causa herdada de insuficiência renal crônica, essa daqui, a doença policística do adulto, tá bom? Então vai acometer aí o indivíduo entre os 30 e os 40, geralmente, alguns desses cistos, quando se infectam, né, é um problema a tratar e eventualmente o negativo precisa ser retirado, tá bom? Os genes relacionados a essa doença, eles são, o PKD1 e o PKD2 são bem conhecidos já, foram descritos por causa justamente dessa doença, tá? Tem uma forma que é considerada uma outra doença, porque os genes são correlatos, mas não são os mesmos, tá? Uma forma de doença policística que acomete crianças, tá? Que acomete o primeiro ano de vida e faz a mesma coisa, só que os cistos são diferentes, ó. Observem que os cistos são alongados, né? Ó, radiados, né? E o rim não tem sua anatomia tão distorcida como ocorre na doença policística do adulto. Além disso, a herança aqui é recessiva, enquanto do adulto a herança é dominante, tá bom? Então, a doença policística da infância ou autossômica recessiva é a principal causa de insuficiência renal herdada, hereditária, em pacientes até 1 ano de idade, tá bom? Então, são mais os neonatologistas e os nefrologistas pediátricos que terão contato com essa doença. Ela é menos frequente do que a do adulto, tá bom? Ambas podem envolver também outros órgãos como o fígado e predispor a outras lesões. Como aneurismas cerebrais estão muito relacionados também à policística do adulto, tá? Então é uma doença sistêmica. Tudo bem até aqui? Então falamos dos cistos simples, que são muito comuns. Falamos da policística do adulto, que é uma doença, não digo rara, ela é incomum, tá? A da infância, sim, é rara. E aqui a gente vai falar a displasia renal. Displasia renal congênita, na verdade, não é uma doença, na verdade um desfecho patológico, né? A fase terminal
de várias doenças que podem ocorrer durante o desenvolvimento intrauterino dos rins, né? Vocês acabaram de vir da cirurgia pediátrica, não foi isso? Vocês devem ter ouvido falar da tal da VUP. O que é VUP? A válvula de uretra posterior, né? Vocês ouviram já o nome dessa doença várias vezes, né? A válvula de uretra posterior acomete pacientes do sexo masculino e ela tem várias intensidades. Ela pode ser bem fechada e já se manifestar no período intrauterino, ou ela pode ser mais causar menos estreitamento e ser diagnosticada só em crianças maiores ou mesmo na fase adulta, tá bom? Casos graves de VUP, tá, que se manifestam ainda no período intrauterino de desenvolvimento, eles fazem isso daqui para os rins. Tá? Então, pessoal, o rim, né, vocês sabem que no terceiro trimestre de gestação, mais da metade do líquido amniótico depende da urina fetal, tá bom? Se você tem uma obstrução infravesical para a excreção da urina fetal, então você vai ter oligoâmnio ou anidrame, certo? Vocês entendem isso, ok? E você vai ter uma obstrução do trato urinário. Os rins não podem se desenvolver excretando com uma pressão alta, ok? Então, a consequência de uma obstrução ao efluxo urinário, que a gente chama, no período intrauterino de desenvolvimento, tem como consequência uma malformação, né, do parênquima renal, tá bom? Essa malformação chama-se displasia renal congênita e ela cursa com cistos, cursa com cartilagem, onde não deveria haver, fica no meio desses cistos aí a gente olha, tem fibrose, tem cartilagem, quase não tem glomérulo, né? Então o parênquima renal daquele feto acaba não se desenvolvendo de modo adequado, tá bom? Isso é a displasia renal congênita, ok? Professor, ela é geralmente bilateral ou... Se a obstrução for do trato urinário inferior, ela vai ser bilateral, ou seja, das junções ureterovesicais para baixo, é um prolibéria, uma bexiga, cuja parte neurológica ali não permite o esvaziamento. Isso daí, da bexiga para baixo, acomete os dois. Da junção ureterovesical para cima, é só um lado, tá bom? Então, quer dizer, se você tem uma coisa focal de um lado só, vai pegar um lado só. E a pessoa só vai descobrir isso às vezes no futuro, né? Que tem um rim displásico congênito e o outro fica hipertrófico ou vicariante. Vocês já devem ter ouvido falar uma hipertrofia compensatória de um rim em relação ao outro, recebe o nome às vezes de vicariante. Mas é isso daí. Pode ser unilateral ou bilateral a depender da causa. Tudo bem até aqui? A última doença cística que eu vou falar para vocês, que está entre as mais frequentes, entre as mais famosas e relevantes, vamos colocar assim, é a doença cística adquirida. Tá? A doença cística adquirida é conhecida também pela sigla ACKD, né? Acquired Cystic Kidney Disease, ok? Então, a ACKD, ela é uma consequência da diálise de longo prazo, geralmente nos rins latinos. Bom, então vamos explicar isso daí. Então, status urêmico crônico, né? O paciente, pessoal, cujos rins não funcionam, ele tem doença renal crônica dialítica, né? E entra na fase dialítica. Quais são as modalidades de terapia substitutiva renal que ele pode fazer? Diálise, hemodiálise, que é essa que você apontou aí, que vai o catéter de Scheide, né? Para ele dialisar algumas vezes por semana. O que mais ele pode fazer? A peritoneal, certo? Ele vai fazer o mesmo, mas pelo peritônio. E que mais pode ocorrer? O transplante renal. Então são as três modalidades, certo? O transplante tem toda a questão de acesso e compatibilidade, né? Que o pessoal da NEF vai discutir com vocês. E a diálise peritoneal tem suas indicações, uma das mais utilizadas é a hemodiálise. Quantas vezes por semana o indivíduo faz hemodiálise, pessoal? Ou deveria fazer hemodiálise? 3 vezes por semana, geralmente são as escalas, certo? Então os níveis de excretas nitrogenadas dele flutuam dia sim, dia não, é mais ou menos isso, ok? Diferente de uma situação fisiológica
de homeostase com os rins funcionando, que seria uma coisa uma linha bem mais constante, ok? Mas ok, e os pacientes, aqueles que são bem aderentes, né, à hemodiálise, e isso depende de aderência e acesso também, certo? E todo paciente que tem insuficiência renal dialítica é um doente crônico, que vai ter fases de aceitação e aderência variáveis, às vezes, isso a depender da pessoa. Às vezes ele não consegue fazer 3 vezes por semana. O que acontece quando ele não faz 3 vezes por semana? Ou seja, a aderência dele quebra por algum motivo. Você reduz o número, faz 2. Uma, se ele for fazer uma, ele vai chegar provavelmente no pronto-socorro urêmico, né? Complicado, com as consequências da uremia. Quanto mais vezes ele fugir, né, ele escapar, quanto mais baixa for a aderência do indivíduo à terapia substitutiva renal, maior a chance do rim nativo dele ficar assim, tá bom? Então, a CKD é uma consequência do status urêmico crônico em pacientes com, de modo geral, com baixa aderência à terapia substitutiva renal, tá bom? Vocês entendem isso? Ok? A CKD, então, os rins nativos, não é um transplante, é um rim nativo que começa a desenvolver cistos, certo? E nesses cistos você pode ter câncer. A chance de câncer desses pacientes é maior, mas que tem a CKD instalada, é mais de 10 vezes, de câncer renal é mais de 10 vezes do que a população normal, tá bom? Então, esse é um dos riscos da CKD. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos falar agora de uropatias obstrutivas. Então, da mesma forma que eu expliquei uma uropatia obstrutiva intrauterina ali, como é o caso da VUP, certo? E tem muitas outras. Existem as uropatias obstrutivas no adulto, que as mais comuns são litíase urinária, né? Estenose de Jupe, né? Ou mesmo neoplasias uroteliais, né? Todas elas dificultam ou bloqueiam, né? No caso de obstrução é bloqueio de fluxo urinário, né? De drenagem de urina, né? Qual o problema da estase urinária, do bloqueio de fluxo? Né? Ele vai ter uma consequência da função do parênquima renal, ou seja, ele vai causando cicatrizes renais, certo? Ele predispõe a pielonefrite aguda e as cicatrizes corticais. Essas cicatrizes vão se acumulando naquele paciente. Então, a cada episódio de cólica renal que o indivíduo tem, né, e com pielonefrite, ele vai perdendo um pouco do rim daquele lado, ok? E vários episódios desses ao longo da vida vão levando, então, a cicatrizes renais e a consequente doença renal crônica terminal, tá bom? Então, esse é um problema de qualquer uropatia obstrutiva, tá bom? Olha só, o Netter, ele coloca pra gente aqui muitas desse desenho clássico aí, muitas doenças que podem causar uropatias obstrutivas, né? Litíase, inclusive a litíase coraliforme, né? O que é a litíase coraliforme? Vocês já ouviram falar? Isso, né? É um cálculo muitas vezes de infecção, né? Grande, que faz um mineral que é uma combinação, então, de fosfato com outros elementos ali, mas o fato é que ele ganha um aspecto coraliforme por causa dos vários cálices que ele envolve. O cálice é um cálculo tão grande que ele pega vários cálices, ele pode destruir o rim completamente, tá bom? E aí a gente tem outras doenças aqui, estenose de Jupe, né? A gente tem variações anatômicas, ureter retrocava, já ouviram isso? Né? Neoplasias uroteliais, certo? Ureterocele, e por aí vai, as doenças da bexiga que podem levar. Outra coisa muito comum, que pode ser, é uma doença benigna, mas que pode ter um papel obstrutivo infravesical deletério, que é HPB, né? Então, hiperplasia prostática, ou hiperplasia nodular da próstata, né? Como ele ilustra aqui, também pode acometer. Então, as uropatias obstrutivas podem ser várias, né?
e elas têm um efeito bastante deletério se não forem tratadas no momento adequado. Certo? Tudo bem até aqui? Então aqui eu ilustro um cálculo coraliforme, que ele está quebrado por causa do corte anatômico, certo? Tinha uma parte de cálculo, inclusive, impactado aqui, causando o quê? Um abscesso renal. Aqui você vê que, além das múltiplas cicatrizes corticais, né, havia aí uma pielonefrite abscedida, né? Então, essa é outra complicação da obstrução do efluxo urinário, né? Desse lado aqui a gente não tem, bem que é uma coisa mais recente, você não tem tantas cicatrizes, o sistema coletor aqui está dilatado, a gente não sabe o motivo, né? Mas o fato é que esse daqui é um quadro mais recente, enquanto isso daqui tem muitas complicações antigas já, né? Tudo bem? A gente sabe também que tem um exame que permite a distinção da proporção da função renal em relação ao lado, né? Então quem faz o exame de ureia creatinina sérica, né, não consegue ter acesso a quanto daquilo depende do rim direito ou do rim esquerdo, tá? Para ter acesso a isso, você depende do exame de medicina nuclear, que é a cintilografia renal estática, o DMSA. Vocês já devem ter ouvido falar do DMSA, né? Então ele permite a lateralização de proporção função renal naquele paciente, tá? Vamos falar do câncer renal, pessoal? Então é carcinoma renal ou carcinoma de células renais, tá? Hoje eu vou falar sobre o câncer renal adulto. A gente não vai abordar o nefroblastoma, que é um dos tumores mais frequentes na infância, tá? Os tumores sólidos muito frequentes que têm origem no rim. Só vou falar do câncer renal no adulto. Ele hoje em dia tem se tornado mais frequente. Vou falar que ele está em termos intermediários, eu preciso atualizar isso, porque ele é mais frequente do que isso já hoje em dia. Mas o fato é que ele está relacionado com fatores de risco tais como vida urbana, obesidade, né, e hipertensão, né? Então, tem aqui alguns fatores de risco que a gente coloca para o câncer renal. A classificação dos carcinomas de células renais, então, o carcinoma renal, ele tem origem no epitélio tubular renal, que é justamente o epitélio que reveste os túbulos renais, tá? Os túbulos contornados, ok? Então, essa é a célula de origem do carcinoma de células renais, né? O epitélio tubular. E a classificação do carcinoma renal, ela tem se tornado mais complexo hoje em dia e várias categorias diagnósticas têm surgido recentemente para esse tipo de tumor, né? Então, a maioria deles é esporádico no adulto, tá? Só uma fração, cerca de 5% desses cânceres, dos carcinomas renais, tem relação com doenças herdadas, principalmente a síndrome de von Hippel e Lindau. Vocês já devem ter ouvido falar, VHL, né? Alguém aqui já viu? Tá? Uma síndrome que não é tão rara e dá tumores em vários órgãos. Então, o pessoal da genética com frequência aborda esse tema nas aulas. Então, fatores de risco para câncer renal envolvem obesidade, hipertensão, a CKD, que é aquela doença que eu falei para vocês, que é a doença cística adquirida, certo? A exposição, algumas exposições ambientais e algumas síndromes oncogenéticas hereditárias, tais como a síndrome de von Hippel e Lindau. Câncer renal, então, é uma neoplasia originada no epitélio tubular renal que forma lesões sólidas, expansivas ou um grande potencial metastático, principalmente o carcinoma de células claras, tá bom? Eles têm uma afinidade, uma preferência por disseminação hematogênica, tá? Então o risco de metástase no carcinoma renal é principalmente pela capacidade que ele tem de invadir os vasos, tá bom? Então o estadiamento também é muito importante. Quando ele invade a adrenal é algo preocupante, quando ele invade a veia renal ou as estruturas do hilo, também isso muda o prognóstico, aumenta o estadiamento, tá bom? Hoje em dia existem vários tipos, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de cada categoria diagnóstica dessa, tá? Mas a classificação tem mudado bastante, principalmente nos últimos 10 anos. Então vamos falar só dos mais comuns, tá? Os células claras, tá? É o mais comum de todos os carcinomas renais, é o tipo histológico mais comum, tá bom?
geralmente pacientes de 50 anos ou mais que têm esse tipo de tumor, né? E são mutações esporádicas no GNVHL que causam o carcinoma de células claras, tá? E aqui tem uma breve descrição deles aí que eu mostro para os residentes geralmente, mas o fato é um tumor amarelado, né? As células são claras porque elas acumulam lipídios, e esses lipídios são processados durante a técnica histológica, né? Durante o processamento histológico eles são lavados e a célula fica com o citoplasma claro, né? Então, como a gente vê aqui, é uma lesão massiva, grande. Tumores renais geralmente são diagnosticados com tamanhos grandes já, porque é um órgão do reto peritônio que vai dar sintoma tardiamente, né? Ou vai dar sintoma pela metástase, ou pela massa, ou hematúria, né? Então, muitos tumores renais são diagnosticados aí tardiamente. Uma coisa que tem mudado isso são os exames de imagem, né? Cada vez tem sido mais fácil detectar lesões mais precoces do que nas descrições clássicas da segunda metade do século XX. Hoje em dia, por causa do acesso a tomo, a ressonância, então, são chamados incidentalomas renais, né? Então, alguns tumores renais diagnosticados ainda com menos de 4 centímetros. Tá? O aspecto histológico dos tumores é esse, formando pequenos blocos, né? E as células têm esse citoplasma claro. Tá? O segundo tipo histológico mais frequente é o carcinoma papilífero de células renais. Tá? Então, é o carcinoma renal tipo papilífero. Tá? Então, ele é uma doença diferente das células claras, ele dá menos metástase, é um tumor mais indolente, ok? E, de modo geral, mais fácil de tratar, certo? O aspecto dele é diferente. Na macroscopia, ele não é tão amarelado, ok? Produz menos lipídios e, histologicamente, ele é caracterizado pela arquitetura papilífera, tá? Então, esses eixos de células aqui xantomizadas são macrófagos, tá? Não são células neoplásicas. As neoplásicas, elas revestem as papilas aí, tanto aqui tem dois tipos, dentro do papilífero clássico você tem subdivisões, mas o fato é que, de modo geral, eles evoluem de forma mais favorável. As alterações genéticas do papilífero clássico também não envolvem o gene VHL, envolvem outro gene chamado uma tirosinuclease do grupo HET, chama MET, M-E-T, ok? Então, esse é o gene mais comumente afetado no papilífero clássico. E por último, temos o carcinoma cromófago. Tá? O carcinoma cromófago de células renais, ele, não vou dizer que ele é raro, mas ele é menos frequente que as células claras. Tá? As células claras é os 70% de todos os carcinomas renais, 20% é o papilífero e o cromófago é entre 5 e 10. Tá? Ele tem uma evolução parecida com o do papilífero clássico, quer dizer, ele é mais indolente do que as células claras, tá? Só que ele tem mecanismos, vias oncogênicas que dão origem a esse tumor, elas são diferentes. Olha como a coloração dele também é muito parecida com a coloração do parênquima renal, certo? Então a gente tem um tumor que é acastanhado, expansivo, muitas vezes com uma cicatriz central, certo? Um dos diagnósticos diferenciais do carcinoma cromófago é o oncocitoma, que é um tipo benigno de neoplasia epitelial tubular. Tá? E na histologia a gente vai ter critérios aí nucleares, um halo claro perinuclear, blocos tumorais grandes, né? Um tumor expansivo, lobulado. A gente reforça esses critérios, principalmente com os residentes aqui da patologia, para reconhecer esse tumor, que tem suas características próprias, tanto em termos de via oncogênica, quanto clínica, quanto também histológica e imunohistoquímica. Tá? Ok, depois, como a gente sabe, diante de um câncer renal, né, de um carcinoma de células renais, quais são os fatores relevantes para o paciente? Né? Primeira coisa é saber o estadiamento. É um caso metastático ou uma doença localizada? Né? Sendo localizada, né, o paciente ele pode ser operado. Né? E da cirurgia, da peça cirúrgica, você consegue ter os parâmetros prognósticos patológicos que têm uma relevância muito grande na doença não metastática. Então, a gente vai saber qual é o estadiamento, quer dizer,
se ele está restrito ao córtex renal ou se ele já avançou para as estruturas adjacentes. A gente vai ver o tipo histológico que eu estou explicando aqui para vocês e o grau histológico, que é isso daqui, né? O grau histológico do carcinoma renal, ele depende do núcleo, né? Então aqui é um núcleo pequeno, sem nucleolo, é o grau 1, um núcleo um pouco maior, com nucleolo já aparente é o grau 2, nucleolo grande grau 3 e pleomórfico grau 4. Quanto pior o núcleo, pior o prognóstico, né? Quer dizer que mais agressiva a doença é, certo? Alguma dúvida até aqui? Então, carcinoma, eu falei do carcinoma renal, né? E a gente sabe que tem outro tipo de doença que tem origem num tipo celular diferente, que é o urotélio, né? O urotélio são as células que revestem o sistema coletor, né? Desde os cálices, a pelve renal e o ureter, né? Então, o carcinoma urotelial é outra doença, ele pode ocorrer no trato urinário alto, que é, então, aquele trajeto de pelve renal e ureter, né? Então, aqui a gente tem o ureter, corte transversal do ureter, com a camada muscular dele, o pregamento habitual e o lumen e estrela aqui, certo? E aqui o ureter acometido ou obstruído por carcinoma urotelial, tá bom? Diferentemente do câncer renal, que depende muito do tamanho, do estadiamento, no carcinoma urotelial você não depende tanto disso, depende das camadas, né? Porque o sistema coletor é considerado uma víscera oca, certo? Então, o estadiamento vai depender da camada histológica acometida, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Ótimo. Vocês não têm nenhuma pergunta? Trato urinário superior, como eu expliquei, vai até a junção uretero-vesical, certo? Então, as doenças que acometem até aqui, pegam só o lado, né? Se você tem uma doença da junção uretero-vesical para baixo, né, isso inclui a bexiga para baixo, então o potencial nocivo é para ambos os rins, certo? Bom, doenças da bexiga, malformação uracal, né? A única malformação que eu vou mencionar aqui, porque vale a pena mencionar, por mais que ela não costuma se apresentar na forma de um tumor, ela pode até se apresentar, mas o que chama mais atenção na malformação, na persistência do úraco, né? que é um elemento então derivado, um elemento vestigial derivado do saco vitelino embrionário. O úraco ele liga então o ápice da bexiga ao umbigo, né? E geralmente isso é um trato fibroso, né? Que é um ligamento vesical mediano que não tem de modo geral nenhum lumen, e algumas pessoas ficam remanescentes ali, certo? Que é o úraco. O úraco, ele pode, qual é o problema, né? Ele pode receber eventualmente urina e ter estase urinária gerando infecções de trato urinário, geralmente recorrentes, né? Quando isso ocorre, a pessoa vai ter dor, né? E sintomas aí infecciosos, febre, né? E isso muitas vezes afeta pacientes do sexo masculino, principalmente na puberdade, em fase de sinal de crescimento, né? Então, era uma malformação às vezes oculta, né? Porque o cisto ela não se comunicava com a bexiga, e à medida que o indivíduo cresce, ela passa a se comunicar e isso gera estase e infecção, tá bom? A malformação uracal, ela tem que ser operada sempre que diagnosticada, tá? Além de predispor a infecção, ela predispõe a câncer, também um tipo de câncer de bexiga, chamado adenocarcinoma de bexiga, que é um câncer menos frequente da bexiga, ok? Divertículos, né? Divertículos são herniações da mucosa vesical através da parede, pontos de fragilidade da parede, né? Então, aqui vocês têm a próstata, uma bexiga de esforço, trabeculada, certo? Por causa da obstrução infravesical que a HPV impõe ao esvaziamento vesical, certo? E aí você tem a formação como se fosse de uma pequena hérnia. Só que por ser uma víscera oca, a gente não chama de hérnia, chama de divertículo. É um divertículo adquirido, tá bom? Então qual é o problema dos divertículos da bexiga, né? Eles costumam ser poucos, mas
eles são grandes, costumam ser grandes, tá bom? A urina que vai para o divertículo, ela não volta mais, porque o divertículo não tem músculo, tá? É só mucosa herniada, né? Então, a urina, a estágio urinária do divertículo, ela causa, predispõe a infecção, predispõe a litíase e a câncer urotelial, a carcinoma urotelial. Então, todo divertículo diagnosticado na bexiga deve ser operado também, né? Fazer uma diverticulectomia por causa do risco de câncer, tá bom? Aqui no desenho do Netter fica bem claro quais são as complicações de um divertículo vesical adquirido, né? Ok, aqui a parte infecciosa, a gente sabe que a infecção de trato urinário, a referência para o diagnóstico é a urocultura, né? Então, raramente a gente tem biópsias ou formações pseudotumorais por causa de uma infecção, tá? Mas, eventualmente, você pode ter o equivalente de um pólipo inflamatório na bexiga, e isso recebe o nome de cistite polipoide. Na cistoscopia, os urologistas têm, eventualmente, pacientes com infecções crônicas, alterações reativas na mucosa que simulam tumores, tá? Mas isso não é tão frequente. Vamos falar agora do câncer de bexiga, que é o carcinoma urotelial, né? Aquele mesmo que afeta o ureter pode afetar a bexiga. É mais comum que a bexiga seja afetada. Por quê? Porque é um componente de armazenamento do trato urinário, certo? Então, o carcinoma urotelial, ele faz parte do campo de cancerização do tabaco, né? Então, quando a gente fala de cânceres relacionados ao tabagismo, as pessoas lembram do câncer de pulmão, do câncer de cabeça e pescoço e esquecem da bexiga, né? Mas faz parte, é a principal causa do câncer de bexiga, é o tabagismo de longo prazo, tá? De modo geral, acima de 20 ou 30 anos máximo, certo? Então, cerca de boa parte dos pacientes que têm câncer de bexiga, e a maioria carcinoma urotelial, tem relação com o tabaco. Há outras exposições ambientais ou ocupacionais relacionadas à inalação de aminas aromáticas, né, que são compostos aí voláteis do petróleo, tá bom? Ou da indústria química de tintas, tá? E a principal causa de um paciente com câncer na bexiga é sangue na urina, tá bom? Hematúria macroscópica, tá? Então, o paciente que tem hematúria macroscópica tem que ser investigado, a cistoscopia faz parte dessa investigação. Ele vai fazer, então, o urologista vai fazer todo o manejo do paciente, de modo que o diagnóstico seja confirmado. Se ele achar uma lesão, um foco de hematúria aí na bexiga durante a investigação cistoscópica, tá bom? O tumor que ele vai achar pode ser um carcinoma urotelial ainda precoce, a maioria dá sangramento já na fase precoce, tá? Então, câncer de bexiga dá sintoma desde o começo. E essa é uma face, vamos dizer, boa da doença, tá? Dá sintoma cedo, porque é diferente do câncer de próstata. Câncer de próstata, a gente vai falar adiante, que é uma doença silenciosa e por isso mais traiçoeira do que câncer de bexiga nesse aspecto, ok? Então, se o tumor for precoce, a ressecção transuretral e tratamentos tópicos são suficientes, tá? Agora, se for um tumor com câncer já mais avançado, que invade ou atravessa a parede da bexiga, né? Então o potencial metastático é grande e o paciente tem muitas vezes que fazer um tratamento radical, tirar a bexiga, né? Então, aqui ilustrando o componente papilífero de alto grau do carcinoma urotelial, geralmente é isso que o urologista vai ver. Isso aqui é o equivalente histológico do que o urologista vê na cistoscopia, certo? Isso daqui é uma peça cirúrgica de um carcinoma urotelial operado e de uma mulher. Aqui está o útero, ó. Esse é o colo uterino, aqui é a bexiga, né? Você tem um câncer urotelial imenso atravessando a parede da bexiga e infiltrando o útero, né? Uma doença muito avançada que precisa dessa cirurgia, que é altamente mórbida, né? Então, como vive o paciente depois sem a bexiga, pessoal? Supondo que a conduta tenha sido tomada no momento ainda de cura oncológica para o paciente, né? Sem metástase à distância. Ele vai precisar de uma derivação urinária definitiva, né? Você
já ouviram falar isso? O pessoal da UNO já explicou? Não? Né? Então os rins vão estar no lugar que estão, os ureteres também, porém vai drenar para o conduto ileal, que a gente chama, que é o conduto ileal de Bricker. Né? Então ele pega uma alça de mais ou menos 10 a 15 centímetros, uma alça de delgado, tá? Em forma de U, ok? Nas pontas do U ele tira do trânsito, né? Limpa, nas pontas do U ele coloca um ureter em cada ponta e na curva do U ele faz uma enterostomia, né? Faz um estoma, né? E aquilo vai drenar para uma bolsa e essa é a derivação a Bricker, tá bom? Então, ela é, vamos dizer, a derivação mais bem sucedida das opções cirúrgicas que tem para reconstruir uma bexiga, essa é a que mais funciona. Mas ela tem uma série de problemas potenciais, de complicações, né? Se o cirurgião pegar uma alça muito grande, ou o paciente tiver alguma doença de base, o que acontece? O que pode acontecer? O que vocês imaginam? Só pelo fato de passar urina pelo delgado. No longo prazo, isso daí, mais de 10 anos de briga, pode ter risco de câncer mesmo. Hemorragia, complicações imediatas da cirurgia, mas não. O raciocínio que eu peço aqui para vocês. Infecção? Tem chance de infecção, mas não é a pior coisa. A questão é metabólica. Qual é a mucosa que reveste o intestino delgado? Uma mucosa tipo entérica absortiva. O que faz a mucosa absortiva? Absorve, no caso, que está na urina, que os rins se empenharam em tirar, ela vai reabsorver uma parte. Então não pode ter um tamanho muito longo essa alça, porque senão vai dar distúrbio metabólico, né, relacionado. Né? Outra coisa, uma alça dessa, isolada do trânsito, ela tem capacidade de contração? Ela não é continente, porque não tem nenhum mecanismo de continência, e ela não contrai. Né? Então vai ter algum tipo de estase urinária ali, e também, junto com as células absortivas que você comentou, que outro tipo de célula tem ali na mucosa entérica? Células caliciformes, bucosecretoras, que vão misturar bulbo com urina e predispor também a cálculos. Tá? Então, às vezes o paciente se vê curado depois de uma cirurgia oncológica mórbida, mas bem sucedida, e complica por causa da derivação. Tá? Então, a derivação urinária é uma das etapas mais difíceis aí no tratamento do câncer de bexiga. Tá bom? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos falar de câncer de próstata. Né? É um dos principais e mais comuns cânceres. Na verdade, no homem adulto, tirando a parte de câncer de pele não melanoma, né? SEC-CBC, tirando esses, é o câncer mais comum no homem adulto. Tá? É o câncer de próstata. Né? No Brasil, hoje, a gente já está na faixa de 72 mil novos casos por ano diagnosticados só no Brasil, tá? E é uma doença diferente, né? O câncer de próstata é um tipo de câncer indolente. Ele vai devagar e ele é silencioso, né? Então ele não dá sintoma, né? Então anotem aí, câncer de próstata não dá sintoma, tá? O que dá sintoma é metástase do câncer de próstata, essa pode dar. Né? Mas o câncer de próstata per se não dá sintoma. Então o paciente ele vai procurar o urologista por causa da HPV, né? Por causa de prostatite, por causa de disfunção erétil, né? São homens maduros ou idosos que vão no urologista por outra causa ou por preocupação em relação a algum antecedente familiar que ele tenha, ou mesmo por medo de ter câncer de próstata, que é muito comum. Eles vão ao urologista, ou fazem no screening de PSA, vem alguma alteração, certo? E aí eles descobrem que tem câncer, né? Investigando uma outra doença urológica da próstata. Tá? Então, por quê? Porque o câncer de próstata está localizado e ele não dá sintoma. Né? O indivíduo tem HPV, está com sintomas obstrutivos, está com LUTS de esvaziamento, certo? E vai lá e descobre que tem câncer. É o câncer que está dando o sintoma? Não. Né? Por quê? Porque o câncer de próstata é um adenocarcinoma acinar, né? Ele tem origem na zona periférica do
do órgão, né? Então ele está longe da uretra, certo? Tanto que a melhor forma para o diagnóstico do câncer de próstata, melhor forma não, o padrão ouro no diagnóstico do câncer de próstata, e é obrigatório fazer, é a biópsia transretal, né? Então, é diferente de outros tipos de câncer, que nem o renal. Eu expliquei aqui para vocês hoje câncer renal. O radiologista faz o diagnóstico e vai ver uma lesão sólida, sólido-cística no rim, totalmente anômala na anatomia daquele órgão. Vai fazer, olha, aqui a chance de ser câncer é altíssima, é chegar e tratar. Tem que ver se tem meta ou não tem. Se não tiver, tem que operar, tá bom. Operar ou ablar com agulha, depende do tamanho das indicações, da localização. E câncer renal não precisa de biópsia. Câncer de próstata, todo paciente com câncer de próstata tem que fazer a biópsia para confirmar. Porque os métodos radiológicos, nem os mais modernos, são suficientes para dar uma certeza segura de que aquilo de fato é câncer. Tá bom? E esse é um ponto importante. Então, é um tumor que é comum, cresce lentamente, não dá sintoma e não tem método radiológico para fazer diagnóstico. Tá? O que mudou a história natural, em termos de... Né, a gente tem pessoas ainda que viram isso, neurologistas velhos, antigos, que viram a era pré-PSA. Né? Na era pré-PSA, só chegavam no hospital os pacientes que tinham sintoma. Né? Que paciente com câncer de próstata que tem sintoma que eu falei? Metastáticos. Os pacientes vinham para morrer no hospital com câncer de próstata, certo? Então eles chegavam com fratura patológica, metapulmonar, metacerebral, etc, etc. Era isso que tinha. 95% dos pacientes com câncer de próstata até 1982, que foi o ano de divulgação e descoberta do PSA, chegavam então com a doença metastática. E depois o PSA começou a fazer o diagnóstico na fase localizada, certo? O PSA e o evento da agulha de próstata, que começou junto com o ultrassom nos anos 80. Tá? Quem pegou, né, os urologistas que viam a doença antes, eles não tinham acesso a isso e o diagnóstico era sempre tardio. Tá? Eu estou antecipando os slides aí para vocês. Né? Além disso, a biópsia, além dela confirmar o diagnóstico, ela dá parâmetros prognósticos. O que é prognóstico, pessoal? São indicadores a doença, de agressividade biológica da doença, né? Quer dizer, pacientes que vão bem ou que vão mal. Né? Então a biópsia ela tem essa vantagem, né? Você consegue antecipar o comportamento da doença. Se vier o grau histológico alto, o score de Gleason alto, isso é um sinal de alerta de que a doença vai mal, tá? Tem que tratar logo. Né? Então, se tiver invasão perineoral, quer dizer que já é um estadiamento mais avançado, isso na biópsia. Então, tem vários parâmetros que a biópsia acrescenta e ela é indispensável no câncer de próstata. Tá bom? Então, hoje em dia o rastreamento é feito por PSA, exame físico, eventualmente ressonância magnética multiparamétrica, tá? Com o sistema PIRAS, que o professor Davi da radiologia vai explicar para vocês em breve, né? E a biópsia é feita para confirmação antes da conduta, tá? A biópsia é transretal. Como a lesão não é visível por ultrassom, e nem de modo geral, você consegue ver um nódulo na ressonância magnética multiparamétrica e, em alguns casos, exibem um nódulo dominante, esse dá para ver. Mas o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é muito cêntrico, são focos microscópicos, e esses a imagem não pega. Tá? Então, a biópsia ela é randômica. O que é uma biópsia randômica? É uma batalha larval, é o único órgão no corpo que você tem que biopsiar inteiro para saber se tem câncer ou não. Tá? Então esse é um problema do câncer de próstata. Por quê? Porque não tem um alvo macroscópico, não tem um alvo detectável. Você tem que fazer um template, uma máscara, tem que fazer essa batalha larval de 12 fragmentos, e esse é o padrão ouro na biópsia de próstata. Tá? Saibam que a biópsia de próstata nunca é uma só, são 12 agulhadas. Tá? E áreas diferentes da próstata para você conseguir ter uma correlação com a peça cirúrgica. Tá? Isso demorou mais de uma década para ser descoberto, nos anos 80 e 90, né? Para saber quantas biópsias tinham que ser feitas, né? E quais as regiões a serem mostradas. O Gleason é um patologista, então, da era pré-PSA, que via as peças e viu que o grau histológico era importante. Né? O câncer de próstata, por começar ao mesmo tempo em várias partes do parênquima prostático,
era difícil de você padronizá-lo, né? Comparar uma lesão com a outra, porque o mesmo paciente tem várias lesões diferentes. Né? Aí o Gleason falou, não, a gente precisa olhar para a arquitetura do tumor, para o padrão histoarquitetural da lesão. Quer dizer, se ele é capaz de formar glândulas, ele é um tumor bem diferenciado. E se prevalece em áreas bem diferenciadas, então esse tumor é favorável. Tá? Agora, se a maior parte dos focos de lesão na próstata desse paciente perde a capacidade de formação glandular, ou seja, é pouco diferenciado, e para isso ele deu o score mais alto, então a chance dele evoluir mal é maior. Né? Então o grau histológico é definido pelo score de Gleason, que é o sistema de graduação histológica mais bem sucedido da patologia cirúrgica de todos os órgãos, certo? Então isso daqui é uma área bem diferenciada, ou seja, as células neoplásicas mimetizam ainda as glândulas da próstata, né? Tem boa capacidade ainda de formação glandular, e aqui é um tumor pouco diferenciado ao padrão 5 de Gleason, então um tumor sólido que já não forma mais glândula e, portanto, tem um comportamento esperado mais agressivo. Bom, certo? Fora isso, o estadiamento, que aí só dá para ver na peça mesmo, né? Nos exames de imagem da ressonância multiparamétrica, se for muito grosseiro, dá para pegar também. Tá? Então, T2 e T3 são operáveis, quando é T4, filtra a bexiga, por exemplo, aí já não é mais operável. Né? Então, como eu disse, o câncer de próstata, hoje em dia, 80% dele é diagnosticado nessa fase, ó, quando ele está ainda na próstata e nos órgãos adjacentes. Tá? Porém, alguns homens, mesmo hoje no século XXI, têm o diagnóstico, por ser uma doença silenciosa, às vezes pega, vai fazer o diagnóstico já na fase metastática. Né? Então, às vezes você fala, será que ele não percebeu? Será que ele não tinha acesso ao serviço de saúde? Teve um caso notório aí recentemente que teve o diagnóstico nessa fase. Vocês viram a questão do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden? Né? Ele teve diagnóstico de câncer de próstata, né, 82 anos, metastático. Está nessa fase aqui já, inoperável, tal, com meta óssea, meta em vários órgãos. Ele tinha acesso à saúde? Você não tem a dúvida que o indivíduo tinha acesso a recursos de saúde e a médicos. Né? Só que a doença é silenciosa. Tá? Então esse é o perigo do câncer de próstata. Okay? Há tratamentos para isso, mas a chance de cura é mais baixa. Né? Então, uma das grandes descobertas para o tratamento do câncer de próstata, que antes a regra era diagnóstico metastático, um dos parâmetros principais é a terapia de privação androgênica, né? Ou seja, você bloqueio androgênico no homem com câncer de próstata metastático, ele congela o tumor, ele impede a progressão tumoral, tá? Porque os androgênios, a testosterona é um promotor, a testosterona não causa o câncer, mas facilita o crescimento do câncer. Tá? Então, se o indivíduo faz a terapia de privação androgênica, ele vai conseguir conter a doença por algum tempo. Por quanto tempo? Depende de cada caso. Tá? Mas, de modo geral, é isso que é feito. É uma coisa livre ou isenta de efeitos adversos a deprivação androgênica? Você já balançou a cabeça, não? Quais são as complicações principais da privação androgênica no homem adulto? Pode causar muitos distúrbios, acho, na parte da sexualidade, né, dos fatores... Então, perda de libido, principalmente, não afeta a potência, mas perde libido. Tá? Esse é um dos aspectos, mas tem vários outros. Fertilidade. Não escutei. Homens idosos ou maduros não estão muito preocupados com fertilidade, mas de modo geral não afeta tanto a fertilidade. Tá? Potência e fertilidade são duas coisas algo separadas. Né? Afeta a libido, afeta principalmente a parte psicológica da sexualidade, mas isso é uma só. A gente está falando de perda de massa muscular, né? Então sarcopenia é um negócio que afeta bastante pacientes que fazem deprivação androgênica. Né? Que mais? Demência, né? Aumenta muito o risco também de demência e outras doenças mentais, predispõe, né? Acredita-se num papel neuroprotetor
de hormônios androgênicos, não só os androgênicos, os femininos também, mas o fato é que aumenta a chance de demência, né? Que outra coisa é muito conhecida, amplamente conhecida relacionada aos androgênios, né? Anemia, né? Então cai o HB, 2 a 3 pontos, tá? Então, muito do que se acreditava no passado, que a diferença do HB entre homem e mulher era por causa de perdas menstruais, hoje em dia se sabe que não tem a ver, é mais relacionado ao papel dos androgênios no metabolismo e na hematopoese, tá? Masculina. Então, o HB masculino acaba caindo. E se ele tiver alguma comorbidade, isso daí só vai piorar, tá? Bom, falei bastante aqui na parte de câncer de próstata porque é uma doença importante, tá bom? Câncer de testículo, eu não vou falar só de câncer, só o câncer que eu pus para vocês aqui, né? Tá bom. Vocês têm dúvida então, em relação ao câncer de próstata? Que é importante. Ninguém tem dúvida? Você vai falar alguma coisa? Ele tem uma baixa mortalidade? Porque tipo, entra numa dualidade muito grande, né? É uma doença diferente, né? Ele tem elevada incidência, é um dos mais frequentes, mas não é um dos mais letais. A maioria dos pacientes que têm câncer de próstata morre com câncer de próstata, porém não por causa dele, tá? Só que, só pelo fato dele ser muito frequente, vamos supor que a letalidade dele seja de 20% a 30%, tá? O fato dele ser muito frequente já o torna como o segundo mais letal entre os homens, tá? Só porque o grande problema dele é ser silencioso e muito frequente, porque se fosse uma doença incomum, ele não seria muito relevante do ponto de vista de saúde pública. Mas a questão é, você pega uma doença muito frequente, mesmo ela com uma baixa letalidade, ela é importante do ponto de vista de saúde pública, tá? Mais perguntas? Senhor, em questão do rastreamento, né, existe essa discussão de fazer o screening, quando se faz ou não faz, tem essa... O rastreamento ele não é tão bem estabelecido como é para câncer de colo uterino, por exemplo, e o papel do exame citopatológico no câncer de colo uterino feminino, certo? Então, para câncer de próstata, o PSA é uma ferramenta fundamental. O toque, durante muitos anos, também foi e ainda segue nos guidelines, nas diretrizes, né? Mas tem surgido métodos novos de imagem, como o PET-PSMA, como a ressonância multiparamétrica e o PET-PSMA, tá? Eles têm um custo alto. Então, os gestores de políticas públicas, eles tomam muito cuidado na hora de indicar um exame caro que nem esse. Porque uma coisa é fazer um exame de PSA que custa R$50 e um toque, né? Indicar isso para dezenas de milhões de pessoas, certo? E outra coisa é você fazer um exame que vai sair, né, por centenas ou milhares de reais, né? No caso do PET é milhares, né? Então, do ponto de vista científico, as pessoas estão vendo que tem alguma aplicação e que tem algum papel, que em algumas situações é até possível evitar o toque, tem toda a questão social e psicológica em relação ao toque, ok? Mas o fato é esse, tem a questão da viabilidade, tá? Teve no ano passado, se vocês lançarem aí um artigo da Lancet de revisão, falando, né, sobre os riscos que o câncer de próstata traz para países de todo o mundo em termos de frequência. Então, acredita-se que por causa do avanço demográfico, né, as pessoas estão envelhecendo em todos os países, certo? E qual é o principal fator de risco do câncer de próstata? Idade. É um só, é a idade, só isso. Esse é o maior e principal, tá? E ele é não modificável, é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir mexer nisso, certo? Por ser o principal fator de risco, as pessoas estão envelhecendo, então para a saúde pública isso tem um impacto enorme. Então, se todos os avanços científicos forem incorporados nos sistemas universais de saúde pública, você não consegue atender todo mundo, porque vai quebrar todos os países. Eles mostram os dados da Inglaterra. Lá na Inglaterra conseguiria pagar o pessoal deles lá com o maior orçamento de saúde pública que eles têm no mundo, certo? Então, é um problema muito relevante. E as contas que eles fazem, isso é para todos vocês aí, espera-se um aumento de 50% a 80%
no número absoluto de casos, que já é alto, até 2040. E é um cenário só de 15 anos. Tá? E alguns países em desenvolvimento, eles não tinham dado o Brasil lá, mas é um aumento de 100% em 15 anos. Tá? Até 2040. Na Índia, por exemplo, é 100%. Tá? Então é uma coisa que já é o câncer mais comum. Se você dobrar, você quebra sistemas de saúde só com as estratégias de screening e tratamento. Sim. Porque por ser indolente e não matar logo, do ponto de vista financeiro, isso é um problema. Sim. Que a pessoa vive bastante e gasta mais. Então os gestores, né, olham para esse lado, né, e essa questão é bem importante. Tá bom? Câncer de testículo, vamos falar agora de um câncer que é altamente letal. Você que perguntou da letalidade, esse daqui é um câncer muito letal, câncer de testículo, só que ele é raro. Tá? O único problema dele é que ele acomete homens jovens. Tá? Isso daqui é antes dos 40 anos, tá? De modo geral entre a puberdade e os 40 anos. 90% é germinativo, tipo histológico, de tumores germinativos, é um grupo de tumores, em especial o seminoma, tá? Que acometem homens jovens. Tá? Então, os tumores germinativos são divididos em seminomatosos e não seminomatosos. Tá? O seminomatoso é o seminoma clássico, que é um tipo histológico bem reconhecido, é o mais comum, tá? Representa cerca de metade, aí, sozinho, metade dos tumores germinativos. Os outros são os não seminomatosos, geralmente eles se misturam entre si. Tá? E aí a gente chama isso de tumor germinativo não seminomatoso misto. Por quê? Porque de modo geral vai ser uma mistura de carcinoma embrionário, tumor de saco uterino, coriocarcinoma, teratoma. Né? Pode ter um ou vários desses componentes, mas geralmente são vários. Tá? E lembrando aqui que teratoma no testículo é diferente de teratoma no ovário. Teratoma no ovário é uma doença comum e benigna. Teratoma no testículo é raro e maligno. Tá? Sintomas: aumento de testiculares, aí cresce em semanas ou meses, tá? É crescimento rápido. E dor. Fatores de risco: tudo que reduz a fertilidade aumenta o risco de câncer de testículo. Tudo que reduz a fertilidade masculina. Então, criptorquidia, né? Outras causas raras de fertilidade, histórico familiar, uso frequente de maconha, tudo isso aumenta o risco para câncer de testículo. Tá? Seminoma puro é o tipo histológico mais frequente. Tá? Ele tem essa característica aqui, o clareamento citoplasmático, a disseminação dele geralmente é linfática. E o testículo ele drena nos linfonodos retroperitoneais, porque ele é uma víscera que migra no período de desenvolvimento intrauterino, certo? E a beta visceral, ou seja, pulmonar, hepática, cerebral, o seminoma ocorre tardiamente, tá? Primeiro da beta no retroperitônio. Já os não seminomatosos dão metástase visceral precoce, porque eles se disseminam mais por vaso do que por linfático, tá? Então, eles elevam também marcadores. Outra coisa importante: câncer de testículo não precisa de biópsia. Tá? O diagnóstico é feito por exame clínico, ultrassom e marcadores sorológicos. Tá? Quais são os marcadores séricos utilizados no câncer de testículo? São DHL, que é a desidrogenase lática, a alfa-fetoproteína e o beta-HCG, que é o mesmo da gestação, certo? Então, esses marcadores vão estar alterados e eles têm alta sensibilidade no diagnóstico de câncer de testículo. Tá bom? Os não seminomatosos, como carcinoma embrionário ou tumor de seio endodérmico, eles, como eu disse, são mais agressivos e tendem a dar metástases viscerais mais precoces. Tá? O teratoma também faz parte desse grupo, assim como o coriocarcinoma. Esse é o mais agressivo de todos. Tá? Ele tem grande afinidade por vasos e dá metástase hematogênica já precoce. O tumor do tamanho de uma ervilha costuma dar metástase cerebral, coluna. Uma das doenças mais letais que tem no corpo humano é o tumor germinativo com componente de coriocarcinoma. Tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? A última parte, vamos falar do câncer peniano. Tá? O câncer peniano ele não é tão frequente quanto o câncer de colo uterino. Né? Por quê? Porque ele nem sempre está relacionado com o HPV. Certo? O câncer peniano é um carcinoma espinocelular também, é um tipo histológico só praticamente, com algumas variações. Tá?
mas ele é relativamente raro, sobretudo em países mais desenvolvidos. Parte significativa tem relação com o HPV, cerca de metade, para guardar na cabeça, vocês podem ter isso em mente. Metade tem relação com o HPV, outra metade ocorre por vias não HPV relacionadas, tá bom? O diagnóstico é por exame físico e exige muitas vezes biópsia, tá? Câncer de pênis é o que acomete a mucosa escamosa pálamo-prepucial, ou seja, a haste peniana distal, ok? Não estou falando da pele proximal, escrotal, do corpo peniano, ele está falando só da parte distal peniana, ok? Então, a meta do câncer peniano, quando ocorre, ela dá para linfonodos inguinais, tá? Então, dentre os órgãos do sistema reprodutor masculino, vocês têm que ter em mente a parte dos territórios de drenagem, tá? Câncer de próstata dá meta para os linfonodos pélvicos, tá? Câncer de testículo, a meta é retroperitoneal. E o câncer de pênis, a meta é inguinal, tá bom? Então, eles drenam para regiões completamente distintas, tá? Então, a grande questão do câncer peniano é o tratamento exige amputação, né? E uma penectomia parcial, geralmente, preservando alguma parte do corpo peniano. Então, o indivíduo ainda fica com um pouco de haste, consegue urinar de pé na penectomia parcial, ok? E você vê aqui a lesão em branco, aqui, certo? Nesse esquema. Isso é uretra, corpo cavernoso, glande com corpo esponjoso, certo? Prepúcio. E a gente vê a neoplasia tendo origem nessa mucosa e invadindo as estruturas adjacentes. Aqui é uma lesão T2, né? Que infiltra o esponjoso e a parte ventral aí da glândula, tá certo? Então, é realizada então, a amputação, que chama-se penectomia parcial, né? Alguns casos, e isso depende do tamanho do tumor e do tamanho do pênis, tem que fazer penectomia total, né? Que tira inclusive a parte proximal dos corpos cavernosos, né? E o indivíduo fica com uma derivação urinária definitiva, que chama-se uretrostomia perineal, certo? E não consegue mais urinar de pé, ok? Mas esses casos são reservados, esse tratamento mais radical é reservado para casos muito avançados, tá bom? O estadiamento patológico é um dos principais parâmetros prognósticos do câncer peniano, certo? Se já tiver o tamanho da lesão, principalmente a técnica que compartimento anatômico é envolvido, né? Uma lesão que invade corpo cavernoso, por exemplo, né? A maioria das lesões tem origem aqui na haste distal, tá? Raramente você vai ter lesões mais proximais, geralmente essas mais proximais são pacientes imunocomprometidos, tá? Mas quando invade o corpo cavernoso já é T3 e a chance de metástase no T3 é alta, tá? Como eu disse, a metástase é linfonodo inguinal, tá? O tipo histológico, geralmente, quase sempre, eu vou dizer, né? É carcinoma espinocelular, né? E é isso, certo? Vocês têm alguma pergunta? Preciso assinar alguma coisa para vocês?